Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Deixe me apresentar aqui a tela. Vou tirar a câmera. Então, a partir de agora, vocês irão ver a mesma tela aqui. Então, vocês estão vendo uma tela que eu estou compartilhando com vocês. E no vídeo que vai ficar gravado no YouTube, vai ficar como eu tinha mostrado anteriormente, né? Vai estar a tela do quadro e a minha janela bem no cantinho. Então, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos todos à nossa terceira aula de exercício, onde o tema da nossa aula de hoje ela vai ser sobre leis de Newton e aplicações. Ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Perdão. Então, hoje vocês devem estar estranhando que eu estou usando um aplicativo diferente. Eu descobri recentemente esse aplicativo, então ele é muito bom e vai me facilitar muito mais para preparar a aula, para gravar a aula e até para resolver exercícios. Ele tem uma série de ferramentas que a outra que eu estava utilizando não me permitia fazer. Então vocês vão ver que a aula vai ficar, de certa forma, muito mais dinâmica e muito mais prática para mim, né? Porque, como eu até falei na turma hoje mais cedo, esse novo formato de ensino é extremamente cansativo e puxado, porque eu tenho uma série de processos que eu tenho que desenvolver antes da aula chegar para vocês. Então, normalmente, como funciona, né? Eu faço as minhas anotações em caderno, preparo minhas aulas no caderno, aí depois eu passo essas anotações, passo para um PowerPoint, porque uma coisa é dar aula no quadro, lá na sala, outra coisa é preparar um PowerPoint adequado para isso. E vocês bem sabem que usar o PowerPoint dá muito trabalho, assim, para a gente colocar tudo na posição, editar, colocar animação, transição de slides e tudo mais, né? Então, eu já perco um tempo na preparação do PowerPoint, aí depois eu tenho que gravar a aula. Nesse processo de gravação vem a parte de edição que demora muito e isso acaba virando uma bola de neve. Então eu acabo atrasando nas publicações das aulas. Mas aí eu descobri esse aplicativo, né? Ele chama Autodesk Sketchbook. É muito utilizado para quem trabalha com artes gráficas, desenhar e tudo mais. E ele permite que a gente tenha uma certa facilidade, uma vez que eu tenho a mesa digitalizadora. Então eu posso desenvolver as aulas aqui de uma maneira muito mais prática. E a gente vai ver isso. Então, assim, só para resumir, então peço desculpa pelos atrasos das aulas, mas acho que a partir de agora eu vou conseguir normalizar e ser muito mais dinâmico. E vamos lá, né? Então, assim, essa semana vocês receberam 3 materiais. Um material que é daquele de Física de Ciências Agrárias, e 2 materiais que é do Fundamentos de Física do Halliday, que na verdade são as aulas em PowerPoint, né, só que está em PDF, do conteúdo de leis de Newton e aplicações. Eu imagino que todo mundo teve tempo de pegar o material, dar uma olhada, ter tido a oportunidade de estudá-lo, até para poder chegar hoje na aula de exercício, para a gente poder discutir. E o que eu queria dizer para vocês, até para vocês tirarem um pouco da preocupação, é que assim, os exercícios que eu vou vir a cobrar nas provas, nas provinhas nossas, não vou tirar vou tirar desse livro ou vou tirar daquele livro. Na verdade, o que eu espero é que vocês saibam utilizar esse material e entender em qual situação vocês devam utilizar a teoria adequada, né? Então essa é a ideia. Então essas aulas de exercício vai ser justamente isso. Eu vou começar a discutir com vocês problemas associados às leis de Newton, e aí eu acredito que depois vocês vão conseguir pegar qualquer material, fazer a leitura e conseguir desenvolver os problemas que são propostos lá. Tá bom, gente? Então, assim, todos vocês conseguiram ter acesso ao material, todo mundo já baixou o material, já deu uma olhada, folheou, nem que seja 5 minutinhos assim, eu imagino que todo mundo já tenha dado uma lida, né? Coloca no chat aí para mim, por favor, tá? Beleza. Então, assim, como essa semana eu ainda não tinha divulgado a aula de leis de Newton, então eu vou aproveitar essa oportunidade que a gente vai ter aqui para, enquanto eu vier a resolver exercício, eu vou também falando um pouco do resumo da teoria para que vocês possam entender até o ponto que a gente chega no exercício. Então, basicamente, o que a gente tem aqui hoje é o seguinte, né? A gente anteriormente tinha estudado
o que, né? Nós tínhamos estudado a cinemática. Então, até semana passada, quando a gente estudou a cinemática, as coisas funcionavam da seguinte maneira, né? Nós tínhamos um objeto. Então, esse objeto ele era localizado com relação a um sistema de referência a uma posição inicial e ele estava sujeito a um movimento com uma certa velocidade e decorrido um intervalo de tempo, ele chegava a uma posição final, podendo chegar com uma outra velocidade diferente da sua inicial. E isso acontecia num certo intervalo de tempo ΔT. Tudo bem, pessoal? E quando a gente estudava isso daqui, quando a gente se deparou com situações como essa, a parte da física que descrevia era a cinemática, né? Ou seja, você está estudando o movimento dos corpos sem necessariamente levar em consideração as forças que agiram sobre esses corpos para fazer com que ele entre em movimento. Observem que existe uma série de fatores que poderiam atuar sobre essa partícula para fazer com que ela entre em movimento. Como assim, professor? O motor dela ia gerar uma força, ou poderia ter uma corda puxando aqui, né? Digamos que isso aqui fosse um carro, poderia ter uma corda puxando, ou pode ser a força produzida pelo motor, né? Ou pode ser esse objeto está numa ladeira e aí a ação da aceleração da gravidade também puxa ele. Então esse movimento ele era causado por algum agente externo. Então alguma coisa fazia com que esse objeto saía da sua posição inicial e chegava na sua posição final. E com certas características, com velocidade, com aceleração e por aí vai. E aí o que a gente tinha, essencialmente, nesse caso aqui, eram resolver as equações de movimento. Então, nesses tipos de problema, a única coisa que a gente podia fazer era resolver as equações de movimento. Então, ou o nosso movimento era um movimento retilíneo e uniforme, ou era um movimento retilíneo uniformemente variado, ou um movimento circular uniforme, enfim. Mas todos esses tipos de movimento, a gente só podia estudar as equações, né? A gente não levava em consideração quais eram as forças. Então a gente não sabia quais eram as forças que agiam nesse objeto para fazer com que ele entrasse em movimento. Então nesse caso aqui, ó, a gente não considerava força. Só propriamente dito a posição, velocidade e aceleração. Tudo bem, gente? Vão colocando no chat para mim aí, tá? Se tiver tudo ok, se tiver alguma dúvida. Beleza. Acontece que agora a gente vai começar a estudar uma nova área da física que ainda tenta responder perguntas desse tipo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma série de perguntas. Por exemplo, você pode perguntar várias coisas. Então, você pode perguntar qual era esse tempo. Outra pergunta poderia ser qual era a velocidade inicial, ou qual era a velocidade final, ou qual é essa posição final. Então veja que todas essas perguntas que a gente pode levantar aqui, nenhuma dessas perguntas questiona qual foi a força que agiu sobre ele, né? Em nenhuma delas a gente pergunta. Por quê? Porque na cinemática a gente não estuda força. A gente só estuda o movimento propriamente dito. Ok? Então, beleza. Então, voltemos para o nosso objeto, que agora a gente está estudando, né? Então, a gente ainda tem o nosso objeto. Ele ainda continua numa posição inicial. Ele vai chegar depois de um tempo numa posição final. Ele continua tendo uma velocidade inicial, chega aqui com uma certa velocidade final, isso decorre de um certo intervalo de tempo, mas agora a gente vai fazer uma pergunta a mais, né? Então, além das perguntas típicas que nós poderíamos fazer na cinemática, seriam elas: qual é a velocidade inicial? Qual é a velocidade final? Qual é a posição final? Qual foi o tempo?
Então a gente poderia agora, além de responder essas perguntas, a gente vai levar em consideração que age sobre ela alguma força externa. Então veja que teve que existir algum agente externo para gerar esse movimento e produzir esse deslocamento. Todos concordam comigo? Todos conseguem perceber que a cinemática não levava em consideração a força, apenas o movimento em si, mas agora a gente está começando a levar em consideração as forças. Tudo bem? E claro, quando você aplica essa força nesse objeto, essa força ela gera uma consequência. A consequência que ela gera é produzir o movimento. Então a força produz esse movimento. Então, essa situação aqui dele sair de uma posição e ir para outra, ela só ocorreu porque agiu sobre essa partícula uma força externa. Tudo bem? Pode ter sido uma, pode ter sido duas, pode ter sido infinitas forças, mas agiu sobre ele uma quantidade de forças para produzir esse movimento. Certo? Então agora, a dinâmica, ou as que são regidas pelas leis de Newton, elas vão responder, além das perguntas naturais que vinham da cinemática, perguntas como, tá, mas quais forças agiram sobre esse corpo para produzir esse movimento? Então veja que além do movimento, agora a gente está olhando para quais forças. E como que a gente estuda a cinemática, né? A dinâmica, perdão. Para a gente estudar a dinâmica, a gente vai ter que levar em consideração algumas regrinhas que a regem, né? Algumas leis que a governam. E basicamente nós estamos falando das 3 leis de Newton. Então nós temos um conjunto de leis. A primeira lei, que é a lei da inércia. A segunda lei, que eu vou só escrever como segunda lei de Newton. E a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Então é esse conjunto de leis escrita por Isaac Newton que nos auxiliam a responder essas perguntas que são impostas na dinâmica. Então, como que eu posso resolver problemas envolvendo forças? Eu tenho que usar as 3 leis de Newton. E a gente vai ver basicamente cada uma delas antes da gente entrar em exercício e aplicar na prática. Tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, coloquem no chat aí, tá? Então vamos ver cada uma dessas leis. Bem, a primeira lei de Newton, ela é conhecida como lei da inércia. E o que que ela fala para a gente, né? Basicamente é o seguinte: se eu colocar um objeto bem aqui, ó, ele vai ter uma característica que a gente vai chamar de massa. Esse m é a massa dele. E aí digamos que a gente não faça nada com esse objeto. Se a gente não fizer absolutamente nada, o que vai acontecer? Ele vai se movimentar espontaneamente ou ele vai ficar parado? O que vocês acham? Não, Alan, aqui eu estou assumindo que, com relação ao... Vou perguntar novamente, tá? Nós temos um objeto de massa m que está em repouso. Tudo bem? Está em repouso. Ele não está em movimento. Se nenhum de nós mexermos com ele, não fizermos nada com ele, o que vai acontecer? Vocês acham que ele vai se movimentar sozinho? Ou a gente precisa fazer alguma coisa nele para fazer ele entrar em movimento? Então, todos vocês concordam que se nós não aplicarmos nenhuma força nele, ele não vai fazer absolutamente nada, na verdade. Ele vai ficar
paradinho ali. Isso é o que diz a lei da inércia. Ela fala basicamente para a gente o seguinte: se um corpo está em repouso, ele tem a sua tendência natural a permanecer em repouso, a menos que alguma coisa externa atue nele e mude o seu estado, coloque em movimento. Então, se a gente não aplicar nenhuma força nele, ele vai ficar parado. Agora, se eu começo a aplicar uma força, e vou aplicando, e vou aumentando, vai chegar um momento que essa força vai romper essa inércia, essa vontade dele de permanecer parado, e vai fazer com que ele fique em movimento. Ou seja, essa lei fala para a gente o seguinte: se um corpo está parado, ele permanece parado, mas se um corpo estiver em movimento, então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que agora esse nosso objeto ele está se movimentando, tá? Ele está andando. Se a gente não fizer nada com ele, a tendência é que ele continue se movimentando infinitamente, concorda? Para ele poder parar, a gente vai ter que aplicar uma força contrária a esse movimento dele. Ele vai ter que bater numa parede, ele vai pisar no freio, enfim, ele vai ter que encontrar um obstáculo. Esse encontrar um obstáculo é essa interferência. E essa interferência, ela acontece pra gente, na física, a gente fala que essa interferência acontece através de uma força. Então, se ele estiver em movimento e nada interferir com ele, ele vai permanecer em movimento. A menos, claro, que alguma força externa atue sobre ele e faça com que ele pare. Então, a lei da inércia fala basicamente para a gente isso. Se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso, a menos que a gente aplique uma força para mudar esse estado dele. E se um corpo estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, a menos, claro, que a gente atue em uma força para mudar o estado dele. Todos conseguiram entender a lei da inércia? Beleza. Agora que a gente já sabe a lei da inércia, então a gente percebe que existe uma consequência toda vez que a gente aplica uma força. Então, sempre que você aplica uma força em um objeto, existe uma consequência. Qual é ela? Ou você vai colocar esse objeto em movimento, ou você vai fazer ele parar o seu movimento. Mas sempre existe uma consequência quando você aplica uma força. E com isso a gente pode chegar à conclusão da segunda lei de Newton, que ela basicamente diz o seguinte, né? Todo mundo já viu a segunda lei de Newton escrita em algum lugar, que é a famosa F igual a ma. Tudo bem? Onde esse cara aqui é a massa, esse objeto é a força. E esse objeto aqui é a aceleração. E aqui é o momento que a gente percebe que as leis de Newton... Deixa eu colocar uma camada nova aqui. Então aqui é o momento que a gente percebe que as leis de Newton, a dinâmica, ela de alguma forma conversa com a cinemática e tem aqui uma propriedade que faz esse como papel de mediador, né? Que é o que a gente chama de massa. Espera aí, professor, o que o senhor está falando? Observe o seguinte, na expressão da segunda lei de Newton, de um lado, onde está o F, que a gente fala que é a força, é aquele agente externo que a gente está aplicando para produzir o movimento. E o movimento ele é completamente determinado através da sua aceleração. Porque se você conhece a aceleração, você pode conhecer a velocidade. Se você conhece a velocidade, você pode conhecer as posições. E aí você tem toda a cinemática descrita. Vocês conseguem perceber essa relação dessa equação? Ela é muito mais completa do que simplesmente F igual a ma. Ela está te dizendo, basicamente, que duas áreas da física se conversam, né? Que a princípio a gente
não esperava isso. Então você tem de um lado a dinâmica, as leis de Newton, as forças que agem sobre um corpo, e do outro lado você tem a cinemática com a aceleração. Ou seja, a aplicação de uma força em um objeto produz nele uma ação que é um movimento. Deu para entender, pessoal? Não deu, Samantha? Beleza, eu vou explicar de uma outra... Claro, eu vou explicar de uma maneira mais simples para vocês. Então, vejam só. Digamos que nós temos dois objetos. Nós temos dois objetos. O primeiro objeto, eu vou desenhar aqui, é um Mzinho. E o segundo objeto, eu vou desenhar com um Mzão. Tudo bem? Então, vocês percebem que o de massa maior é o Mzão e o outro é o de massa menor. Nesses dois objetos, nós vamos aplicar uma força. Então, vou aplicar uma força F. Vou aplicar a mesma força F, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é o efeito que a força F vai produzir? Bem, a gente já sabe que essa força F vai produzir um movimento. E aí eu pergunto para vocês, dependendo, claro, do valor dessa força que eu aplico, esses dois corpos podem se movimentar ou não, mas a gente está assumindo que sim. Então, qual dos dois vai produzir a maior aceleração? O de maior massa ou o de menor massa? Quem vocês acham que vai andar mais rápido? Vamos dizer assim. Pessoal? Todos conseguem visualizar que, de fato, é o de menor massa que vai ter a maior aceleração? Ele vai andar muito mais rápido com a mesma força. Então, veja, você pode estudar o movimento dos dois, você já sabe que um vai ter aceleração maior do que o outro. E quem é a consequência desse movimento? A força com que você aplicou. Então, toda vez que você aplica uma força em um objeto, então toda vez que a gente aplica essa força vai produzir uma aceleração. E essa relação de maior ou menor aceleração, quem vai dizer para a gente é a massa do objeto. Então veja que a força, e aí a gente chega, força é igual massa vezes aceleração. Então, a consequência natural de aplicação de uma força num corpo vai ser a produção de movimento. E o movimento vai ser completamente caracterizado pela sua aceleração, certo? Então você tem duas áreas da física, a dinâmica com as forças e a cinemática com o estudo do movimento, e aqui você tem a aceleração. Então perceba que a segunda lei de Newton, ela consegue juntar essas duas áreas da física. Deu para compreender agora o que eu estava falando? Beleza. Então, mas a segunda lei de Newton, ela é muito mais ampla do que simplesmente colocar F igual a ma. Por quê? Nos exemplos que eu estou mostrando para vocês, em todos os exemplos que eu mostrei, eu coloquei apenas uma única força agindo. Mas ela, na verdade, é muito maior do que isso. Porque o que ela fala para a gente é o seguinte. Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui. Então, digamos que nós temos o nosso objeto de massa mzinho ainda, tá?
Então, nosso objeto de massa Mzinho. E aqui a gente já disse que atuou sobre ele uma força F. Nós já vimos que... Bem, antes de eu mostrar, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual vai ser a direção desse movimento? Vocês acham que esse objeto de massa M, sujeito a essa força, ele vai andar para cima, ele vai andar para baixo, ou ele vai andar no mesmo sentido da força? Todos concordam que esse movimento ele vai ter que ser obrigatoriamente seguido. Deixa eu colocar aqui mais uma camada. Pronto. Então, obrigatoriamente, vocês vão ver que ele segue na mesma direção da força aplicada. Tudo bem? Então, isso é uma outra consequência da segunda lei de Newton. A primeira que a gente tirou é: toda vez que eu aplico uma força, ela produz uma aceleração. E eu posso calcular essa aceleração através daquela equação, F igual a ma. Tudo bem? A segunda consequência é que essa aceleração ela vai ter uma direção e um sentido que é exatamente o mesmo da força aplicada. Então, quando eu aplico uma força, eu espero que aquele corpo se movimente na direção da força que eu estou aplicando. Beleza. E aí vem a grande genialidade, né, do Newton ao perceber isso, é que ele diz o seguinte, que na verdade, você não necessariamente tem que ter só uma força. Você pode se deparar com uma situação em que você tem várias forças agindo sobre esse corpo. Então, por exemplo, eu posso ter essa força daqui, mas eu posso ter uma força apontada para cá, que eu vou chamar de F1. Dá para ler esse azul? Dá para vocês visualizarem o azul? Beleza. Eu posso ter uma outra força aplicada nessa direção. Eu vou fazer melhor. Aplicada para essa direção. Eu posso ter uma outra força aplicada para cá. Tudo bem? Eu posso ter um conjunto de forças que vão agir sobre esse corpo. E aí vem a pergunta agora, bem, e aí nesse caso, para onde é que a nossa aceleração, para onde vai ser feita esse movimento, né? Então, qual a direção desse movimento? Qual é a direção desse movimento? Ele vai se dirigir na direção da força F? Ou ele vai se dirigir na direção da força F1? Ou da F2? Ou da F3? Bem, é difícil a gente responder, porque na verdade eu tenho um conjunto de forças atuando sobre ele. E aí vem a segunda lei de Newton e responde para a gente. Ela fala o seguinte, não, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte, você vai calcular a força resultante e essa força resultante é que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Eu não posso afirmar que é nula porque eu não conheço os valores de cada uma das forças. Então eu não sei se são nulas. Mas eu posso afirmar o seguinte, eu posso pegar todo esse conjunto de forças e fazer algo assim, ó. Eu posso esconder, vou deixar aqui. Então, vou esconder a força. Deixa eu ajustar melhor aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. E essa força F. Deixa eu apagar ela. Então tá. Beleza? E aqui eu coloco a força F. Deixa eu desenhar aqui a força F de novo. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso tirar todas essas forças
E aí eu vou dizer o seguinte, olha, aquele conjunto de forças que eu tinha lá, eu vou escrevê-lo da seguinte forma. Eu vou dizer que esse conjunto de força é uma força resultante. E qual é a direção e sentido dele? Bem, eu não sei, eu vou descobrir. Então veja o que foi que eu fiz, né? Eu transformei esse problema, que tinham 4 forças, em um único problema que tem uma força resultante. Deu para entender o que foi que eu fiz? Antes eu tinha 4 forças e agora eu não tenho mais as 4. Eu vou ter uma que é como se representasse todas as 4 forças. Isso é o que a gente faz com força resultante. E é exatamente isso que a segunda lei de Newton fala. E agora a gente consegue perceber que nesse caso, olha, todas aquelas forças que eu troquei pela força resultante, o movimento vai ser dado exatamente na direção da força resultante. Então, aquele conjunto de forças que eu não sabia como é que o movimento se dava, agora eu sei. Ele vai se dar exatamente nessa direção dessa força laranja. Deu para entender a diferença, pessoal? Perfeito. E como que a gente trabalha com isso, né? Como é que a gente faz? Como que eu saio daqui, dessa situação, e transformo para essa situação? Para isso, a gente vai usar uma característica das forças, porque força é uma grandeza vetorial. Ou seja, você precisa de módulo, né, que é o comprimento da seta, a direção e o sentido. Então agora, para a gente poder resolver esse problema, a gente vai usar uma estratégia. A gente vai usar o que a gente chama na física de diagrama de forças. Então, para eu transformar esse problema nesse problema, apaguei aqui a camada, perdão, eu preciso utilizar o diagrama de forças. Tudo bem? Então, como que eu faço? Basicamente é o seguinte: eu vou precisar desenhar sobre o nosso objeto. Então, a gente vai precisar desenhar sobre esse objeto um sistema de referência, ok? É o nosso eixo. Então, aqui é o nosso eixo Y e aqui é o nosso eixo X. Certo, pessoal? E olha o que acontece quando eu faço isso. Quando eu desenho os eixos, e aí eu coloco todas as forças que agem sobre ele, eu vou poder decompor essas forças. E por isso que a gente aprendeu como decompor as forças lá na nossa primeira videoaula. Compreenderam o raciocínio? Ficou mais fácil de entender assim com esses diagramas? Ótimo, pessoal. Então agora a gente pode resolver esse problema. Então veja o seguinte, a gente vai usar a questão, né, do comportamento das funções. Então o que eu vou fazer? Vamos desenhar esses vetores novamente, né? Então deixa eu desenhá-los aqui e a gente já... Deixa eu só redesenhar eles. Eu vou desenhar aqui em cima, que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Calma que vocês vão entender, tá, pessoal?
Vou fazer uma mágica aqui, pronto. Só desenhei por cima. Então agora eu tenho 4 vetores em que eu posso decompor eles. Então observem o seguinte, esse vetor em azul, eu vou fazer algo melhor com ele. Como ele é uma grandeza vetorial, eu posso movimentá-lo sem perder a direção e sentido. Então eu vou desenhá-lo aqui, na parte de baixo, ó, como se ele estivesse saindo da origem, tá? Então vou desenhar aqui, ó. É o mesmo vetor azul, só que eu só ajustei ele para ficar com relação à origem mais fácil da gente decompor. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz? Perfeito. Então observe que agora a gente tem um conjunto de forças que a gente pode finalmente trabalhar com eles. Então, vamos ver o que é que acontece. A gente vai ter que trabalhar com as forças em cada um dos eixos. E aí a gente vai usar uma régua para decompor. Eu nem preciso de régua. Aqui eu nem preciso. Então vamos lá. Essa força aqui, ó, ela vai ter uma componente nessa direção. E aqui uma outra componente. Eu estou olhando só para a rosa, tá? A azul vai ter uma componente também. Aqui para cá a mesma coisa. A verde vai ter a mesma coisa. Então todos percebem que a gente está fazendo decomposição de forças? Sim ou não? Perfeito. Então eu vou usar as respectivas cores. E vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a caneta para ficar melhor. Então vamos começar por essa verde, pela verde. A gente vai ter, com certeza, uma componente na direção X, que a gente vai chamar de F3X. Uma componente na direção Y, que é o F3Y. Tudo bem? A azul vai ter também a sua componente. Ela vai ter a sua componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Certo? A rosa também vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. E a vermelha eu só tinha a componente no eixo X também, né? Então percebam que a gente transformou esse problema em um novo problema com os vetores todos desenhados sobre o eixo. E por que eu fiz isso? É para complicar a vida de vocês? Não, pelo contrário. Isso serve justamente para que a gente possa agora resolver o nosso problema com eixos separados. Como assim? Agora eu posso olhar para as forças que agem em cada um dos eixos. Então, por exemplo, no eixo X, nós temos quantas forças agindo? Eu vou usar as cores de cada um para que vocês possam localizá-las, tá? Eu vou ter a força F, correto? Mais eu vou ter a componente X da força rosa, então eu vou ter um F2X mais eu vou ter a componente X da força em azul, eu vou ter o F1X e vou ter ainda a componente da força verde. Mas observem que a força verde ela está na direção oposta. Então, ao invés de mais, a gente vai colocar um sinal de menos. Deu para entender, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Então, aqui eu vou ter ó, o F3X. Ok? Então, isso tudo é única e exclusivamente no eixo X. E no eixo Y? O que eu vou ter no eixo Y? Bem, no eixo Y eu vou ter a força 2Y. E observem que as outras duas forças estão na direção oposta. Então vai ser menos a força
F3Y menos a força em azul, que é o F1Y. Todos percebem o que foi que nós fizemos? Nós decompomos as forças. E claro, quem é as forças na componente x e y? Vai depender dos valores do ângulo, vai depender dos valores da força, mas eu só quero que vocês percebam que a gente está trabalhando com as componentes. Então veja que quando a gente estuda a lei de Newton, a gente pode trabalhar com os eixos separados. Eu vejo todas as forças que atuam na horizontal, todas as forças que atuam na vertical. E quem é que a gente chama isso daqui, né? Bem, esse resultado vai dar a força resultante na direção x. E esse resultado vai dar a força resultante na direção y. E aí eu vou conhecer essas componentes e vou poder achar o nosso vetor resultante. Todos entenderam o que foi que eu fiz? Sim ou não? Ficou claro, pessoal? Beleza. Então, agora que a gente viu como funciona, a gente vai chegar a uma outra conclusão, que é o seguinte, né? Então, quando eu calcular essa força resultante na direção x, pela segunda lei de Newton, ela vai ter um massa vezes a aceleração na direção x. Então, veja que a resultante da direção horizontal vai produzir uma aceleração. E a resultante na vertical vai produzir uma outra aceleração. Ok? E quem é o vetor resultante, né? Professor, mas o senhor falou que era aquele vetor na cor amarela, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Uma das vantagens desse aplicativo é que eu posso apagar só pela camada que eu construí. Então não atrapalha o que eu escrevi atrás. Tá vendo? Eu posso passar a borracha e não tem problema. Então, digamos que o nosso vetor resultante é dado por essa figura. E o que isso significa, né? Esses resultados que a gente encontrou aqui, para vocês entenderem, né? Significa assim, ó, que a gente achou o fx e o fy. Então, esse cara bem daqui, ó, ele traz para a gente a informação de ser a componente resultante na direção. Certo? Então, esse vetor de baixo é esse carinha bem aqui. E esse vetor que está aparecendo é esse objeto que a gente achou aqui. Deu para entender, gente? Nós achamos as componentes da força resultante em cada uma das direções. E conhecendo as componentes, eu acho o vetor. Tudo bem? Então, ótimo. Beleza. Perfeito. Então, agora vamos voltar para a nossa lei de Newton. A gente estava falando da primeira lei, falamos da segunda, e agora a gente pode falar da nossa terceira lei de Newton. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Se ninguém tiver, vou continuar, tudo bem? Então agora eu vou apagar o quadro. Beleza. Então agora que a gente entendeu a primeira lei e a segunda lei, vamos ver a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela é conhecida como a lei de ação e reação.
Então, a terceira lei de Newton é conhecido como a lei de ação e reação. Tudo bem? E o que ela diz, né? A terceira lei de Newton, ela fala o seguinte: para cada força aplicada em um objeto, então, veja que quando a gente fala de força aplicada em um objeto, alguém ou algo tem que aplicar essa força nele. Então, quando eu desenho aqui um corpo de massa M, certo? E coloco uma força agindo sobre ele, então, eu digo, olha, tem uma força F que foi aplicada sobre ele, a gente não está levando em consideração que teve alguma coisa aqui, né? Sei lá, pode ter sido uma mão, uma pessoa, enfim, algum agente externo aqui que agiu sobre ele aplicando essa força. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso? Algo ou alguém teve que fazer essa força, aplicar essa força no nosso objeto de massa M. Tudo bem, pessoal? A força não apareceu magicamente do nada, né? Alguma coisa teve que intervir. E aí a terceira lei de Newton ela fala o seguinte: para cada força que você aplica nesse objeto, esse objeto também aplica uma força de mesma intensidade, porém de sentido contrário. E aí você tem a ação e você tem a reação. Como assim, professor? Ficou confuso. Bem, é mais ou menos assim. Se por algum motivo, sabe-se lá qual, você resolveu dar um soco na parede, você aplicou uma força, então a sua mão aplicou uma força na parede. E claro, a parede aplica uma força de mesma intensidade e sentido contrário, mas na sua mão. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de ação e reação. E o importante comentar é que ação e reação ocorre em corpos diferentes, né? Então, corpos diferentes. Por que em corpos diferentes? E por que não no mesmo corpo? Por que eu não posso desenhar a reação exatamente aqui sobre essa partícula de massa M? Por que eu não posso desenhar esse Fzinho aqui, né? Por que eu não posso? Porque, pessoal, a ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Caso contrário, se isso fosse verdade, se ação e reação agisse no mesmo corpo, seria uma situação bem prática, assim, bem ilógica. Uma pessoa está se afogando, e aí, para a gente salvar essa pessoa que está se afogando, então, quando a pessoa está se afogando, ela tem uma força puxando ela para baixo, ela está afundando, não é verdade? Todos concordam? E aí, como é que salva essa pessoa? Então vem um salva-vidas, um bombeiro, e puxa essa pessoa para cima. Então, o bombeiro é o agente externo que puxa a pessoa para cima. Se a ação é afundar, a reação é a pessoa puxar. Se fosse no mesmo corpo, o que a pessoa poderia fazer? Já que ela está se afogando, bastaria ela mesma se puxar para cima. E aí você teria a ação afundando e a reação, que é puxar para cima, a reação. E isso não faz sentido, né? A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a força de ação e reação ocorre em corpos separados. Deu para entender através desse exemplo? E por que, né, a gente precisa conhecer esse exemplo? Explicar a terceira lei de Newton. Porque eu vou precisar agora apresentar para vocês algumas forças que a gente chama de forças especiais. Então, essas forças especiais são forças que têm uns nomes que a gente já conhece. E uma delas eu vou precisar usar o conceito de ação e reação. Tá bom? Vou tirar aqui e continuar. Beleza. Então, assim,
A gente sabe, a Terra, ela exerce uma força sobre a gente. Então, vou desenhar aqui a Terra. Eu desenho tudo como um círculo, porque para mim é mais fácil, tá, pessoal? Então, é mais prático para mim. Então, aqui digamos que tem a Terra. E aí a gente tem um objeto de massa menor aqui. Estou fazendo bem exagerado mesmo, tá? Eles estão separados por uma distância d. A gente conhece que existe uma força de atração entre eles que é dada por essa expressão. E essa é o que a gente chama de força gravitacional. É essa força que mantém a Terra presa ao Sol, é a força que mantém a Lua presa à Terra, né? O nosso sistema solar, todo mundo girando em torno do Sol, é a força gravitacional. Massa atrai massa. E claro, e quando a gente olha para essa força gravitacional próxima da superfície da Terra, essa expressão aqui, ela tem um nome especial que a gente conhece. A gente chama ela de força-peso. Essencialmente, a força-peso ela é dada pela letra P e a gente calcula como sendo mg, onde esse m é essa massa desse objetozinho pequeno que está próximo da superfície da Terra. E g é um valor constante conhecido por nós. Quanto que vale esse g? É a aceleração da gravidade. É a aceleração da gravidade. Esse cara bem daqui, ele vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Isso próximo da superfície da Terra, porque a gente sabe que quanto mais alto nós tivermos, já a nível de órbita mesmo assim, aí já não funciona desse jeito, tá bom? Então essa é a nossa primeira força especial, é a força-peso. E a força-peso, toda vez que a gente for trabalhar com ela, a gente tem que levar em consideração a orientação e o sentido dela. E qual é a orientação dela? Ela é sempre vertical e apontada para baixo. Isso quer dizer que quando a gente desenhar um objeto na superfície da Terra, então a gente está assumindo que esse objeto está em cima de uma mesa ou em cima de qualquer lugar, sei lá. Mas na Terra existe sempre uma força orientada para baixo. Opa, esse meu para baixo ficou bem tortinho. Que é o que a gente chama de força-peso. Então veja que ela tem essa orientação. Então, no diagrama de forças, a força-peso é sempre apontada para baixo, para o centro da Terra. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira força especial, chamada de força-peso. Ok? Todos entenderam? Beleza. Mas antes de eu continuar, deixa eu colocar aqui logo o formulário nosso de frequência, para que vocês não deixem de assinar, tá bom? Enquanto isso, pessoal, enquanto eu estou colocando aqui, o que vocês acharam desse novo formato de dar aula assim com esse quadro? Vocês gostaram? Acharam que ficou melhor? Ficou pior? Ficou melhor. Já explico sim, Rubio. Acabei de colocar aqui a frequência, tá bom? Tudo bem, gente? A frequência está aí para vocês? Beleza. Essa é uma ferramenta muito útil. Eu achei que ficou bem mais prático também, porque eu consigo colocar minhas ideias muito mais organizadas. E aí eu posso apagar e voltar sem necessariamente ter que reescrever novamente. Eu achei que ficou muito mais dinâmico. E aí eu posso usar diferentes cores, aí eu consigo prender melhor a atenção de todo mundo. Então vamos lá. Então só explicando o que a Rúbia pediu,
Rúbia, a força-peso, ela mede, é a força que a Terra exerce sobre um corpo. Então, ela é dada pela massa do objeto, que a gente está falando, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. E no diagrama de forças, ela é sempre vertical e apontada para baixo, tá bom? Beleza. Então vamos continuar. É... Ah, é importante também comentar duas situações que sempre acontecem. Eu mostrei para vocês o seguinte: quando eu tenho um objeto sobre uma mesa ou no chão, sei lá, aqui, a força-peso ela é sempre apontada para baixo. Então, nesse caso, aqui está a força-peso. Tudo bem? Agora, e se o nosso objeto tivesse encostado na parede? Para onde seria a força-peso dele? Seria apontada para o centro da parede ou para baixo, como na outra figura? A gente sempre usa 9,8, a menos que o enunciado, Shirley, peça para utilizar 10, tá? Mas a gente sempre considera 9,8. Então, de novo, pessoal, vocês acham que nesse segundo caso a força-peso vai estar apontada para onde? Para baixo, para a esquerda, para a direita? Ótimo. Todos vocês concordam que nessa situação a força-peso vai estar apontada para baixo. Por quê, professor? É só você pensar, né? Se você soltasse, se eu estivesse segurando aqui ele e soltasse, a Terra ia puxar ele para baixo e não para dentro da parede. Então é uma forma de você pensar dessa maneira. Tudo bem? Agora, uma situação que gera muita confusão é quando eu tenho isso daqui. E nesse caso, pessoal, a força-peso é apontada para onde? Vocês acham que ela é apontada para essa direção? Ou vocês acham que ela é apontada para essa direção? Quais das duas cores? Todos concordam que a força-peso, que é, ela vai ser desenhada sempre nessa forma aqui e nunca nessa forma que está do branco ali? Todos conseguem ver isso? Porque ela é sempre apontada para o centro da Terra. Tudo bem? Então, ótimo. Então, já que todo mundo conseguiu visualizar isso, perfeito. Então, observem que nós temos basicamente três casos. Ou o objeto está na horizontal, ou o objeto está na vertical, ou ele está num plano inclinado. Em qualquer um dos três, a força-peso é sempre orientada para baixo. Sempre orientada para baixo. Tudo bem? E logo mais, quando a gente for resolver o exercício, vocês vão entender isso. Beleza. Agora, a gente pode continuar. Vou esquecer esse desenho, esquecer esse e vamos voltar para o nosso problema. A segunda força especial que a gente vai falar aqui é uma bem conhecida, que é a força normal. A força normal, pessoal, ela é uma força que ela surge toda vez que a gente está em contato com alguma superfície. Então, de novo, vamos desenhar aqui o caso do nosso objeto sobre uma mesa. A gente sabe que ele tem uma massa m, já existe uma força peso aqui, ok? Que é o menos mg, tá? E vai existir... Então, percebam o seguinte, eu coloquei esse objeto em cima da mesa. Como ele tem uma massa, esse objeto vai pressionar a superfície da mesa com essa força peso. Concordam comigo?
E aí, usando a terceira lei de Newton, ação e reação, essa força-peso ela vai produzir uma força de reação, que é a força que a mesa faz sobre o objeto, mas em direção contrária. E é essa força que a gente chama de força normal. Então a força normal ela vai ser uma força orientada desse jeito. Sempre perpendicular à superfície. Deu para entender quem é a força normal? Beleza. E aí a gente pode continuar o mesmo raciocínio e determinar para os outros casos. Então, por exemplo, digamos que a gente tem o nosso objeto na vertical. Então, olha só o que acontece. A gente viu que a força-peso é apontada para baixo. E aqui, a força normal vai estar apontada para onde, pessoal? Para dentro da parede, para cima, para a direita. O que vocês acham? Quem acha que ela vai ficar desse jeito? Opa. Em nenhum lugar. Então, tem gente que acha que ela vai ficar para cá. Vou colocar em cores diferentes para a gente ver o que vocês acham. Tem gente que acha que vai ficar para cá. Tem alguém que acha que ela vai ficar desse jeito aqui. A Samantha falou que a força normal é sempre contrária ao peso. O que vocês acham? Eu coloquei 3 opções. Quem acha que é a azul, quem acha que é a verde, quem acha que é a rosa ali. Vamos colocando aí. Sim, Denis, aqui a gente está assumindo que o corpo está em contato com a superfície, tá? Então aqui existe um contato com a superfície. Vamos, pessoal, o que vocês acham? Coloquei 3 cores. Quem acha que é a rosa, quem acha que é a verde, quem acha que é a azul. Podem colocar aí sem medo, não tem problema não. A hora de errar é agora mesmo. Quem acha que não é nenhuma das 3. Então, esse é um erro muito comum quando a gente considera a força normal um objeto na vertical. E é justamente por isso que eu trouxe esse problema para que não tenham mais dúvida com relação a isso. Então, nesse caso, a força de contato, né, a força normal, ela vai ser sempre, ela vai ser exatamente nessa direção aqui, ó. Essa é a força normal. Professor, mas não é ela a força de reação à força-peso? De fato, dependendo da situação, ela é reação à força-peso. Quando o corpo está na horizontal, é a força-peso que exerce a força sobre a superfície da mesa, na horizontal. Mas na vertical, não é a força-peso que está pressionando o corpo contra a parede. Se você segurar um livro ou seu celular na parede, você vai ver que é a sua mão empurrando ele que vai pressionar. Isso quer dizer que a força normal vai ser contrária a essa força que você está aplicando e não a força-peso. Todos conseguiram perceber essa diferença? É muito comum a gente cometer esse erro. Então,
Uma outra maneira de você perceber é, talvez vocês nunca se perguntaram, até porque não tem motivo para se perguntar, mas aqueles que se perguntaram são curiosos. Por que que a gente dá o nome de força normal, né? Por que que a gente... Claro, Felipe, já explico novamente. Então, por que que a gente chama de força normal? Por que que esse nome? Vocês sabem me dizer por que que chama força normal? O que vocês acham que faz levar a esse nome? Já se perguntaram o motivo disso? É exatamente isso, né? Quando você tem uma superfície, deixa eu ajustar para vocês aqui para que fique melhor. Então veja, quando eu tenho uma superfície, olha o que acontece, né? Então veja, eu tenho uma superfície em amarelo. A normal na geometria é toda reta que forma um ângulo de 90 graus com essa superfície em questão. Então veja que no primeiro caso da horizontal, a nossa força normal ela está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Exatamente igual à figurinha que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Tá vendo? Percebe? Conseguiram perceber, pessoal? Agora, olha o que acontece se eu pegar essa mesma... Deixa eu achar aqui. Então, deixa eu selecionar aqui que eu quero mostrar para vocês agora esse objeto. Então, olha o que acontece quando eu pego ele e giro, né? Opa, tô perdido. Giro de 90 graus, ó. A normal, ela vai estar apontada exatamente na mesma direção contrária à parede. Percebe? Deu para perceber? Por isso que a gente chama essa força de força normal. Por quê? Porque essa força normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Não importa como está a sua superfície de contato, ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com relação a ela. Então agora eu tenho certeza que vocês nunca mais vão se confundir quando forem desenhar a normal. Deu para entender, Felipe? Coloca aí no chat se você entendeu. Então, aqui a Sara perguntou, bem, Sara, veja que nesse caso, eu tenho duas forças agindo sobre esse corpo, né? Eu tenho a força peso e a força normal sobre ele. Tudo bem? Em todos os dois casos, eu tenho duas forças. Ok? E aí vem um terceiro caso, que é o que também gera muita confusão, que é a situação assim, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui a régua novamente. Vou pegar a cor branca. Que é quando o nosso objeto está exatamente num plano inclinado. Então, nesse caso, ó, ele forma um ângulo θ. Vou colocar nosso objeto aqui. E aí a gente já sabe
que a força-peso ela é sempre apontada para baixo. Então, eu vou colocar ela aqui exagerada para que a gente possa visualizar ela. Ok? E onde vai ser a nossa força normal nesse caso aqui, pessoal? Usando a dica que a gente falou, né? A gente tem que lembrar sempre que ela é normal à superfície. Então, como que eu faço? Onde ela vai estar normal à superfície? Ela está furando o plano, né? Inclinada para a direita. Exatamente. Essa era a percepção que eu queria que todos vocês tivessem. Nesse caso, a força normal ela vai estar inclinada para a direita. Então, eu vou até colocar a figura aqui para você entender. Ó. Ela vai estar literalmente furando o nosso plano. Tá vendo? Deu para perceber? Eu vou tirar essa figura e vou desenhar agora a nossa força normal. Então, a nossa força normal, nesse caso, ela vai ser desenhada desse jeito. Todos conseguiram perceber como funciona? Eu acredito que isso era um motivo de muita dúvida para vocês ainda no ensino médio e até mesmo quando pegaram o material, porque a gente fica com a dúvida de desenhar. Como que a gente desenha corretamente essas forças? E eu espero que agora eu tenha conseguido sanar essas dúvidas de vocês. Consegui ou alguém ainda não entendeu como faz? Por favor, se não entendeu, manifeste para que eu possa explicar. Posso continuar? Juan, não, essa força não é uma reação à força-peso, tá? Ela só vai ser uma reação à força-peso, ela só será uma reação à força-peso quando eu estiver nessa única situação aqui, ó. Deixa eu até colocar separado, que depois eu posso precisar da figura. Então, ela é uma reação à força-peso apenas nessa situação. Porque aqui eu sei que quem está agindo única e exclusivamente sobre a superfície é a força normal. Tudo bem? Agora, nessa situação aqui, ela não é uma reação à força-peso. Ela é uma reação à força de contato, a força que eu exerço sobre esse objeto para permanecer parado aqui na parede. E no caso inclinado, o que acontece? No caso inclinado, essa força-peso, veja, ela vai ter contribuições, mas eu vou falar já já dela, eu não quero falar ainda, eu só queria que vocês entendessem a localização exata para a gente desenhar a força normal. Todo mundo conseguiu entender? Ótimo. Então agora a gente pode continuar e falar de uma outra força, que também é bem conhecida, que é chamada de força de atrito. Tudo bem? Então, beleza. Então a gente... deixa eu tirar aqui. Beleza. Pegar a cor branca. Então, de novo, vou desenhar aqui uma reta. Desenhar um círculo. A gente sabe que tem a força-peso. Nesse caso, mg. Tem a normal. E aí eu vou fazer uma coisa. Eu vou aplicar uma força nesse sentido. Então, eu estou aplicando uma força F apontada para essa direção. Tudo bem, gente? O que naturalmente a gente espere que aconteça? O movimento ele vai acontecer da direita no sentido da força em azul, ou o objeto vai subir, ou o objeto vai descer. Para onde vai acontecer esse movimento?
Vai ser na diagonal? O que vocês acham que vai acontecer? Essa partícula vai andar para onde? Não, a força. Não quero saber. Quero saber o movimento, tá? Então, para onde vocês acham que ela vai andar? Você acha que ele vai andar contrário à força? Shirley, você acha que ele vai andar para trás? Eu estou puxando ele para aquela direção. Todo mundo concorda que ela vai andar na direção da força? Professor, mas aí tem a força normal e a peso. Não deveria ter uma contribuição dessas duas? Na verdade, não, né? Porque nesse caso, a gente sabe que a normal é a força de reação ao peso. Então, uma anula a outra, né? Então, não tem movimento na vertical. O movimento vai ser exclusivamente na horizontal. E aí, pessoal, a gente pode falar agora de uma outra força, que é chamada de força de atrito. E a força de atrito nada mais é do que uma força de resistência ao movimento do corpo em questão. Porque assim, na vida real, a gente sabe que as superfícies não são lisas suficiente para garantir que a gente continue andando indefinidamente. A gente pode, a partir desse exemplo, fazer um experimento mental, né, imaginar o seguinte: eu dei um puxão ou dei um empurrão nesse objeto, ele vai começar a se movimentar, mas depois de um tempo ele vai parar. E por que ele para, né? Porque a gente sabe que existe uma força contrária ao movimento que reduz, né, que altera o movimento dele até o ponto de parar. E essa força contrária é exatamente essa força que a gente chama de força de atrito. Então, lá no ensino médio, vocês aprenderam como sendo FAT. E aqui a gente continua usando FAT, tá? Então, ela é a força de atrito. Ok? Todos entenderam o raciocínio? Então, a força de atrito, ela é uma força sempre contrária ao movimento. Ela nunca é a favor do movimento, ela é sempre contrária. Ok? E claro, as forças de atrito, elas são inevitáveis na nossa vida, né? Porque se não houvesse atrito, a gente não conseguiria andar, as paredes da nossa casa não parariam no lugar, os carros não se movimentariam, a nossa própria estrutura corporal não funcionaria. Então a gente sabe que a gente precisa do atrito para tudo. E aí a gente agora pode finalmente estudar problemas. Ah, e como é que a gente calcula essa força de atrito? Esqueci de falar, né? A força de atrito, essa força de atrito, a força de atrito, ela é calculada como μ vezes a normal, onde o quê? Esse μ, ele é chamado de coeficiente de atrito. E esse n é a nossa força normal. Ok? Ah, professor, de onde vem essa fórmula? Nesse momento, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só precisa entender a situação. E o interessante comentar é que o atrito, ele pode ser de dois tipos, tá? Como assim de dois tipos? O atrito, ele pode ser o que a gente chama de atrito estático e atrito cinético. Todo mundo sabe a diferença de um para outro? Estático e cinético. Não? Beleza. Basicamente é assim, quem aqui já passou pela situação de ter que empurrar um carro quebrado na rua? Ou já presenciou isso? Vocês devem mais concordar que quando o carro está lá paradinho e você tem que começar a empurrá-lo, a força que você tem que fazer é absurdamente grande. Concordam? Ele está paradinho, você começa a empurrar ele lá, a força é muito grande. É porque você está tentando romper
além da inércia, né, existe uma força que é contrária a essa sua, que é a força de atrito estático. Então, toda vez que um corpo está parado, ele vai ter sempre uma força de atrito estático. Tudo bem? Agora, quando o carro já está em movimento, aí você consegue sozinho empurrar ele, sem muita dificuldade. Porque o atrito estático, agora ele vira um atrito cinético. E a força de atrito estático, a força de atrito, eu vou chamar aqui de estático, ela é muito maior, né? Ela é maior do que a força de atrito cinético. Deu para entender a diferença de cada um, pessoal? E como que eu calculo? Com a mesma expressão, μ vezes a normal. Só que quando estiver parado é o coeficiente de atrito estático e quando estiver em movimento é o coeficiente de atrito cinético. Tá bom? Ok. Então, beleza. Então agora, acho que a gente pode, diante disso, resolver uns probleminhas de física. Pode ser? Então vamos resolver um probleminha, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui o quadro. O bom é que também fica bem saudosista, né? Parece que eu estou dando aula e apago o quadro. Eu lembro de sala de aula. Então vamos lá. Vou pegar um dos exemplos mais utilizados para explicar leis de Newton. E que é o que eu talvez seja assim, o que dá para a gente usar tudo que a gente discutiu na aula de hoje, que é o plano inclinado. Todo mundo já deve ter resolvido uma questão de plano inclinado na vida. Se não, já se deparou com uma. Bem, a gente tem que desenhar o nosso plano inclinado. Vamos desenhar bem exagerado. Tudo bem? Aqui é o ângulo θ. Certo? Melhor, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar um exercício. Só um instantinho. Todos vocês conseguem ler o que está escrito? Se não, eu vou também ler de qualquer maneira, mas todos conseguem visualizar? Então, não. Vou dar um zoom aqui, tá bom? Deixa eu. Tá muito pequenininho, né? Ah, dá para ler agora? Melhorou, pessoal? Todos conseguem ler aí? Beleza. Então vamos lá. Então apresenta-se a seguir um método simples para medir os coeficientes de atrito. Suponha que um bloco seja colocado em uma superfície áspera, inclinada em relação ao plano horizontal, como mostrado na figura. Então, o ângulo do plano de inclinação, o ângulo do plano inclinado é aumentado até que o bloco começa a se mover. Mostre que você pode obter o coeficiente de atrito estático medindo o ângulo crítico em que esse deslizamento acontece. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Deixa eu fazer uma nova camada. Então, vou desenhar a situação para que todo mundo possa entender melhor o que está acontecendo.
Beleza, pessoal? Desenhei aqui. Vamos para o nosso objeto. Chegou o momento da gente desenhar as forças. Então, vamos desenhar as forças. Vamos lá. A gente sabe que tem uma força que é sempre apontada para baixo. Força peso. Ok? Escrever aqui, força peso. Existe uma outra força que é apontada formando um ângulo de 90 graus com a superfície, que é a nossa força normal. Então ela é essa daqui. Opa. Esqueci de trocar a cor. E aí, o que que acontece? Vou colocar a régua aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aparece para vocês aí eu movimentando a régua? Vocês conseguem ver? Beleza, então ótimo. Então digamos que aqui o nosso corpo está parado, tá bom? O que que vocês acham que vai acontecer à medida que eu for aumentando essa inclinação? Vocês acham que o nosso objeto ele vai querer começar a fazer o quê? A subir, a descer, a ficar parado? O que vocês acham? Ele vai cair, concordam? Vai chegar uma hora que ele vai começar a rolar para baixo aí, não é? Certo, pessoal? Beleza. Então, existe um valor máximo para o nosso ângulo. Deixa eu desenhar aqui. Que se eu trouxer até aqui, ó, vou colocar dois limites, vocês vão entender. Então, aqui é exatamente quando o ângulo θ for de 0 graus. E aqui quando o ângulo θ for de 90 graus. Ok? O nosso plano inclinado, ele obrigatoriamente ele está entre esses dois limites aí. Ou o ângulo vai para 0, e aí esse plano inclinado deixa de ser um plano inclinado, ou ele vai para 90 e a gente está no caso vertical. Tudo bem? Beleza. Então, com isso em mente, a gente pode desenhar as forças. Além disso, a tendência natural desse movimento é fazer com que esse objeto ele siga nessa direção. Concordam? Essa é a tendência natural do movimento dele. Certo, gente? Isso quer dizer que a nossa força de atrito ela sempre vai ser oposta à tendência para onde ele se movimenta. Então, de acordo com o que a gente viu, a força de atrito tem que estar apontada para cá. Concordam comigo? Então a gente tem todas as forças que agem sobre esse corpo. Ah, peraí, fiz uma besteira. Deixa eu só corrigir aqui. Então a força de atrito, ela é para cá. Tudo bem? Deixa eu tirar esse. Deixa eu tirar esses dois. Beleza. Então agora chegou o momento da gente resolver esse problema usando a... outra coisa. A gente está estudando o momento em que ele vai começar a movimentar. Não quer dizer que ele está movimentando, ele está assim, naquela iminência. Então quer dizer que ele ainda está parado, mas se eu levantar um pouquinho, ele começa a se movimentar. Então, como ele está parado, eu posso dizer com certeza que a resultante das forças é 0. Tudo bem? Ok. Então agora a gente vai precisar, lembra que eu falei, olha, temos 3 forças agindo sobre ele. A gente precisa encontrar essa resultante, porque nós já vimos que a resultante, a força resultante nesse caso, olha, a força resultante, ela vai ser igual a 0. Ou seja, quando eu encontrar a resultante na direção x, ela vai ser 0, e quando eu encontrar a resultante na direção y, ela também vai ser 0. Tudo bem, pessoal?
Então agora a gente vai precisar decompor essas forças. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso criando o nosso diagrama de forças. E aqui é que mora um outro perigo. Então para isso eu vou tirar aqui o enunciado e vou colocar aqui do lado o nosso diagrama de forças. Então a gente tem o eixo horizontal e o eixo vertical, tá? E no meio aqui está o nosso objeto de massa M. Tudo bem? Então aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Lembra que a gente está considerando... Bem, aí vem a pergunta, né? Como que eu faço o diagrama de forças para esse caso? Eu vou considerar os eixos de modo que o eixo vertical seja sempre desenhado. Então eu vou considerar uma situação que o eixo vertical seja sempre desenhado na mesma direção que a força normal, tá, pessoal? Por quê? Porque assim vai facilitar a minha vida na hora de eu resolver o desenho. Então, toda vez que você tiver um plano inclinado, sempre faça os eixos de modo que o vertical fique sobre a normal. Deu para entender o que eu fiz? Então, quando eu fizer o desenho do diagrama de forças, olha o que vai acontecer. Eu vou conseguir garantir que a normal fique exatamente aqui. Opa, deixa eu ajustar. Então, eu vou conseguir garantir que a normal fique exatamente aqui. Olha onde vai ficar a força de atrito. A força de atrito, ela vai ficar desenhada exatamente no eixo horizontal. E a força-peso? A força-peso vai ficar onde, pessoal? Ela fica exatamente sobre o eixo vertical ou ela vai ficar inclinada? O que vocês acham? Todo mundo consegue visualizar, ó, que esse ângulo é esse mesmo ângulo aqui, ó. Então, a força-peso nesse caso, ó, ela vai ficar exatamente inclinada, né? Ela vai ser desenhada, deixa eu ajustar melhor. Ela vai ficar desenhada aqui, né? Então, essa aqui é a nossa força-peso. E esse é o mesmo ângulo de inclinação. Professor, por que esse ângulo θ aqui? Porque se eu reduzir essa inclinação, essa força-peso ela tem que vir exatamente para a horizontal, para a vertical. Então, por isso que o ângulo θ fica exatamente aqui. Tudo bem, gente? E agora, com o diagrama de forças construído, nós podemos finalmente decompor as forças. Ó. A força, então, aqui é a força-peso. Ela vai ter uma componente na direção x, y e uma componente na direção x. Então, deixa eu pegar uma outra corzinha mais tranquila aqui para vocês perceberem. Então, essa aqui é a componente px e essa aqui é a componente py. Deu para entender o que foi que a gente fez na decomposição de forças? Sim ou não? Beleza, gente. Agora, a gente pode, a partir desse diagrama de forças, nós podemos finalmente determinar as equações de movimento. Então, deixa eu tirar aqui algumas coisas que eu não estou utilizando. Então, esse aqui eu não preciso. Esse aqui eu não preciso. Esse também eu não preciso. Esse eu preciso. Esse aqui eu preciso. Deixa aqui. Esse aqui eu vou precisar. E esse aqui eu preciso. E esse aqui eu não preciso. Tá. Só o θ que eu desenhei no lugar errado, mas tudo bem. Eu vou apagar ele. Tudo bem, gente? Então agora a gente vai usar o diagrama de forças e esse fato da resultante ser igual a zero e assim determinar aquilo que a gente precisa. Então vamos lá ver como é que a gente faz? Vamos ver primeiro o eixo x. Então,
No eixo X, olha o que nós temos. Nós temos quantas forças nos dois... Perdão, vamos olhar primeiro no eixo Y. Deixa eu olhar no eixo Y primeiro. No eixo Y, eu vou ter... Ah, eu esqueci de colocar aqui que é normal, né? Vocês também não me lembraram. Então, aqui eu tenho a força normal. Então, no eixo Y, eu vou ter a força normal menos... Olha quem aqui, ó. A componente Y do peso. E isso vai ter que ser igual a quanto, pessoal? Veja, isso vai ter que ser igual a zero. Por que isso vai ser igual a zero, professor? Porque o objeto ainda não está se movimentando. Ele quer entrar em movimento, mas ele ainda não entrou em movimento, então não tem aceleração. Se não tem movimento, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a resultante é zero. E aí a gente determina, né, a normal. E como é que eu acho esse peso y? Bem, eu vou fazer um triângulo aqui do lado, onde essa distância é o peso, aqui é o px e aqui do lado é o py. E aí, por uma relação trigonométrica, olha só onde está o ângulo θ, esse lado aqui eu vou poder determinar ele como sendo o peso seno de θ. Todo mundo conseguiu entender por que é assim? Essa decomposição? Hein, pessoal? Conseguiram entender a decomposição da força? Beleza. Então, aqui no lugar de PY, eu vou colocar o peso, mas o peso a gente já sabe que é o mg, então aqui vai ficar mg seno de θ, e isso é igual a zero. E aí, eu vou tirar essa camada aqui, que eu não vou precisar, a gente vai ver que a normal vai ser igual a mg seno de θ. A gente guarda essa informação. Eu não posso fazer nada com ela até agora. Eu guardo isso daqui. Tudo bem? Agora a gente vai olhar para a nossa componente x. Para a nossa componente x, então na componente y, nós chegamos a esse resultado. Agora a gente vai chegar na componente x. Então no eixo x, o que a gente tem? A gente tem... só um instante. Tá. A componente x, a gente vai ter o px menos quem? O φ. Professor, por que é menos o φ? É simples, porque as duas forças estão apontadas em direções contrárias. Todo mundo consegue perceber isso? Ótimo. E por que é igual a zero? Porque a resultante é zero. Então, quem é o px? A gente vai usar o triângulo de novo, né? Então, usando o nosso triângulo, aqui é o ângulo θ, aqui é P, aqui é PX. Então a gente vai ver que esse PX, opa, eu fiz uma coisa errada aqui e vocês nem perceberam, né? Porque aqui eu coloquei seno, mas não é seno, né, pessoal? É cosseno. Eu induzi vocês ao erro. Aqui é cosseno. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui é cosseno, né? Perdão, tá? É esse lado bem aqui, ó, é com o ângulo. Então é cosseno e não seno. Então, a gente corrige aqui. Desculpem pelo erro, tá? Se alguém tivesse visto, podia ter comentado, não tinha problema não. Essa hora da tarde a gente já come mosca mesmo. Então, beleza. Então, cosseno. Não, beleza. E o px, ele vai ser para a gente o seno. Então, aqui vai ser P seno de θ, tá? Porque é esse lado aqui, ó, sem o ângulo.
Então, a gente vai ter P seno θ, então aqui vai ficar mg seno de θ, menos o φ, que é μ vezes a normal. E isso é igual a zero. E daqui a gente vai concluir, eu quero encontrar, quem eu quero achar é exatamente, eu quero encontrar esse objeto aqui, né? Eu quero encontrar o μ. Ele é quem eu estou procurando. Então eu vou isolar ele, tudo bem? Para isolar ele, eu jogo esse cara para o outro lado, a normal está multiplicando, passa dividindo, e aí o que eu vou achar é que o coeficiente de atrito vai ser mg seno de θ dividido pela normal. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que foi que eu fiz? Eu só achei o coeficiente de atrito em função da normal e do peso. Tudo bem até aqui? A gente já está chegando no finalzinho do exercício. Todos compreenderam? Beleza. Então, ó, a gente tem essa expressão para o coeficiente de atrito e temos também essa expressão para o normal. Então, a gente vai usar as duas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente lembra que a normal é o mg cosseno de θ e o coeficiente de atrito é o mg seno de θ dividido pela normal. Então, eu vou substituir. E aí eu vou chegar ao resultado, que vai dar mg seno de θ dividido por cosseno de θ mg. Então aqui eu vou simplificar esses dois termos, simplifico esses dois termos, e o que eu vou encontrar? Seno sobre cosseno, eu vou achar que isso vai dar a tangente. Tudo bem? Ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele depende única e exclusivamente de quem? Do ângulo de inclinação. Então, por exemplo, se o bloco escorrega com um ângulo de 20 graus, eu vou descobrir que o coeficiente de atrito é a tangente de 20 graus, vai dar 0,364. Mas se ele escorregasse com um ângulo de 45 graus, aí seria a tangente de 45, que é 1. Ah, mas e se ele escorregasse com um ângulo de 87 graus, professor? Aí seria um outro coeficiente de atrito. Mas vejam que isso vai depender do ângulo de inclinação. Tudo bem, gente? Deu para entender o que eu estava fazendo? Perfeito, perfeito. Então, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês 3 regrinhas básicas. Parece aqueles vídeos do YouTube, né? Mas vou mostrar para vocês 3 regras básicas para que você consiga resolver qualquer problema de leis de Newton e que envolvam forças. Quais são as primeiras? A primeira é tente sempre desenhar as forças. Então, identifique todas as forças que agem sobre o corpo. Porque só assim você vai saber como resolver. Então, identifique todas as forças. Depois, faça o diagrama de forças. E aqui a gente tem que lembrar, vou até colocar em vermelho para ficar mais fácil para vocês, né? Que é o seguinte, desenhe o diagrama de modo que o eixo Y fique sobre a normal. Por que, professor, sobre a normal? Porque assim vai ser mais fácil para você encontrar as demais componentes. Tudo bem? E depois que eu identificar as forças e desenhar os diagramas, o que eu faço? Você vai resolver a segunda lei de Newton. Aí eu vou colocar aqui, ó,
F resultante igual MA para cada eixo. Tudo bem? Então veja que para cada eixo você vai ter a força resultante igual massa vezes aceleração. Ah, professor, eu vi que no meu desenho o objeto vai se movimentar na direção horizontal, então ele vai ter uma aceleração lá, a resultante não vai ser zero. Ah, professor, eu vi que a resultante ele vai ter um movimento na vertical, então a resultante não é zero na vertical. E assim você vai resolvendo todos os problemas que você tiver pela frente. Deu para entender, pessoal, como é que funciona o procedimento? Perfeito, pessoal, perfeito. Então assim a gente chega ao final da nossa aula de exercícios de hoje. O que eu espero? Agora vocês têm total condições de pegar os exercícios que vierem a aparecer de leis de Newton e saber como resolver. Desculpa. E assim não vai ter mais tanta dificuldade, porque você já sabe identificar as forças, vocês sabem identificar, construir os diagramas, vocês sabem como cada força aparece, e assim vai ficar muito mais fácil. Então eu espero que todos vocês consigam resolver os exercícios que estiverem por resolver. Na próxima semana, na verdade, a gente tem que tomar só um cuidado, porque na semana que vem, não, né? Este sábado é o nosso primeiro sábado em que a gente vai ter aquela... Muda um pouquinho as nossas situações, né? Então, sábado, dia 6, a gente vai ter uma aula de resolução de exercícios 4h30 da tarde. Então, eu vou tentar já hoje ou amanhã colocar o material. Eu sei que está bem em cima da hora, mas eu vou já tentar deixar disponível para vocês. Vai ser a parte de energia e conservação de energia. Então, vou tentar deixar o material para vocês já hoje, no final da aula. E vou deixar o mesmo esquema. O capítulo do livro de parte de ciências agrárias e também a parte do Halliday de fundamentos para vocês darem uma olhada. Então, a gente discutir, vou tentar colocar uma videoaula ou material para vocês tentarem assistir sábado e a gente vai ter que resolver um exercício 4h30 da tarde. Era o que eu gostaria? Não, mas infelizmente é o que a gente tem para poder cumprir o horário. E aí, na próxima semana, a gente vai ter uma semana bem atribulada, né? Porque, se eu não me engano, a gente tem aula na terça, na quarta e na quinta. Perdão, terça, quarta e quinta. Certo, pessoal? Então a gente tem aula sábado, depois tem aula terça, tem aula quarta e tem aula quinta. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Não era o que eu gostaria de agenda, mas é o que a gente tem. E a revisão do nosso NAP 1 é dia 11 já. Eu estou olhando aqui na nossa agenda, então dia 11 é a revisão do NAP 1. Meu Deus do céu, a coisa tá voando. É isso mesmo, credo mesmo. A gente está com a hora, com as datas voando. Então, de novo, se organizando. A gente tem aula sábado, a gente tem aula terça, quarta. Na quinta-feira é a nossa revisão. A nossa prova, pelo calendário que eu estou olhando aqui, ela vai acontecer só dia 18. Por que só dia 18? Porque segunda, terça e quarta, dia 15, 16 e 17, é feriado de carnaval. Então, dia 18 é o nosso NAP 1. E lembrando como é que vai funcionar nosso NAP 1. Eu vou deixar disponível a prova para vocês. Eu vou já deixar disponível logo cedo. Vocês vão ter até o dia 20 para me entregar. Então, vocês vão ter dia 18, dia 19 e dia 20. Como que vai funcionar? Eu vou colocar uma tarefa, tá? Então, vai estar cadastrada uma tarefa no SIGA-A e vocês vão ter que enviar por lá no SIGA-A. Então, você vai resolver na sua casa, com papel, a gente se achar melhor, bater uma foto, transformar em PDF e me mandar esse PDF. Tudo bem, gente?
Então vocês vão ter 2 dias praticamente para poder fazer a nossa provinha. Ela vai poder consultar, vocês vão poder resolver em casa aí, tranquilo, sem pressa, sem nada. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu vou parar agora aqui a gravação, tá?